Olha, vamos começar a semana então falando sobre saúde, né? Alopécia, você já ouviu falar? Inclusive, quais são os sintomas, de que forma ela aparece, quais são as causas? Vamos entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, como prometido, eu recebo a dermatologista Larissa Carvalho. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, boa semana, viu? Bom dia, Bruna, quero agradecer o convite mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá, né? E você, claro, pode e deve participar do quadro Só Saúde, enviando perguntas pra gente, tá? O WhatsApp do Mulher Demais, já tem QR Code aí na tela, acessa no 991050400. Esse é o nosso WhatsApp, a nossa produção já está atenta aos questionamentos. Manda aí sua pergunta, quem sabe divide com a gente, né? Enfim, algum relato, alguma experiência. O que é que você quer saber sobre alopécia? Esse é o assunto hoje por aqui. Manda aí seu relato no 991050400. E recentemente a Xuxa, pois é, a apresentadora, a cantora, ela revelou recentemente que tem alopécia e acendeu o debate, inclusive, nas redes sociais, né? Outros famosos já declararam também que tem alopécia, a exemplo da cantora Maraísa, enfim, o ator Lucas Penteado também. Então é uma doença que atinge homens e mulheres e é mais comum até do que a gente imagina. Mas afinal, doutora Larissa, o que é a alopécia? Explica pra gente. Bom, eu costumo dizer, Bruna, que a alopecia é um diagnóstico que precisa de um sobrenome, porque é como se a alopecia fosse um universo e o sobrenome dela fosse a Terra, Marte. Então, quer dizer, existe uma alopecia chamada androgenética, que é diferente de uma alopecia areata, que é diferente de uma alopecia inflamatória, que é diferente de uma alopecia cicatricial. Então, na verdade, alopecia é um nome que a gente precisa defini-la, porque às vezes o paciente chega e diz, eu tenho uma alopecia, e aí a gente vai investigar, por isso é importante ser do especialista para poder definir exatamente o diagnóstico, porque cada uma se comporta de uma maneira, tem causas distintas e por isso o tratamento também é diferente. Entendi. Normalmente, como é que os sintomas aparecem também, doutora? São vários tipos, né? Mas se a gente puder deixar quais são os sintomas principais ou aqueles considerados mais comuns também, que acendem o alerta, né? Isso. Os vários tipos também têm sintomas em comuns. O primeiro deles é a falha. Então, por exemplo, existe uma distinção entre o que eu vejo cair e o que eu não vejo no couro cabeludo. Entendi. Então, às vezes o paciente diz, eu estou com uma queda de cabelo, mas na verdade ele está querendo dizer que há falhas. Às vezes existem as duas coisas, ou seja, eu vejo o cabelo cair em grandes quantidades, maior do que o habitual, no chão, no ralo, no travesseiro, mas também eu observo no espelho e vejo falhas. As falhas podem ser sutis, mas pode haver placas alopécicas, como se fossem pequenos círculos sem nenhum cabelo, e por isso as distintas maneiras de diferenciar. Mas o mais comum é queda visível ou falhas, quer limitadas, circunscritas, quer difusas. Interessante falar sobre queda de cabelo, porque todo mundo tem queda de cabelo em alguma intensidade, digamos assim, né, doutora? A gente vê ali os fiozinhos no chão, às vezes no pente, na escova. É normal essa queda de cabelo? A partir de que momento começa também a acender esse alerta e dizer, poxa, essa queda de cabelo aqui não tá ok, eu preciso de uma ajuda especializada? Excelente a tua pergunta, porque na verdade existe uma queda fisiológica, porque nós temos um ciclo folicular. Então, nesse ciclo, os folículos nascem, crescem, depois entram em repouso e queda, e isso demanda um tempo. Então, fisiologicamente, nós temos um pool de fios que vão cair para poder que esse ciclo dê continuidade e outros nasçam. É uma média de 80 a 120 fios, mas hoje nós não quantificamos mais, porque depende muito da densidade capilar. Tá. Então, por exemplo, para a Xuxa, ela tem uma média, para você e para mim temos outra. Entendi. Então, na verdade, o que vai chamar a atenção da normalidade é aquilo que eu estou acostumada. Por exemplo, no dia a dia eu sei que vai cair esse pool, mas se de repente, depois de um mês, isso se transforma em 2 vezes, em 3 vezes, Entendi. me chama a atenção. E aí, geralmente, a gente faz uma timeline que nós chamamos, ou seja, vamos lá para trás, o passado, entre 6 meses,
3 meses anteriores. O que aconteceu? Houve gatilhos para isso? Justifica? É um lúpus? É uma doença sistêmica? É deficiência de ferro? Houve uma cirurgia? Perdeu peso? E aí a gente entra numa série de causas possíveis que podem estar isoladas ou associadas, contribuindo para a queda que é a mais do que o normal. Você vê que interessante como é importante o autoconhecimento, né? A Isso. gente saber o que realmente para nós é considerado normal, natural e o que não é. Algumas pessoas associam a alopécia com falta de higiene. Então, assim, eu demorei muito a lavar meu cabelo, não estou fazendo a higiene da maneira correta. Tem algum tipo de relação aí, doutora? Indiretamente, sim. Vamos dizer, em questão de causa, não. Mas como um fator agravante, ou seja, vai contribuir a mais para a queda. Então, de repente, nós temos uma causa bem definida. No caso de uma alopecia androgenética, é uma causa genética, repercute em fatores hormonais. E se o couro cabeludo for ficando mais oleoso e mais oleoso, pode gerar um quadro inflamatório, que chamamos de dermatite seborreica, e com isso intensificar a queda visível e até mesmo a falha. Sim. Então, nós podemos considerar como fator agravante. É fundamental a limpeza do couro cabeludo. E isso dependendo da faixa etária, dependendo da atividade do dia a dia, se malha muito, se corre, se é criança, se é idoso. Então, a gente fica aí com a lavagem diária ou dias alternados, mas não com muito espaçamento, senão podemos gerar assim, uma intensidade maior de queda e, consequentemente, uma piora da alopécia. A gente mostrou aí, até vou pedir para a nossa produção deixar em tela cheia, 2 fotos com falhas bem expressivas, bem significativas ali, né, doutora? A pessoa que tem o diagnóstico de alopécia, ela percebe essa falha logo de cara ou é um buraquinho, digamos assim, uma falhinha que vai abrindo aos poucos no couro cabeludo? Como é que isso costuma aparecer também? O mais comum, nós observamos ou quando vai ao salão de beleza, que o próprio cabeleireiro, numa lavagem, ou até ao fazer uma escova, percebe uma queda assim muito limitada, que nós chamamos placa alopécica, que é uma falha circunscrita, bem delimitada e fica lisa. Às vezes o próprio paciente percebe que está lavando e que de repente caiu um tufo. Ou seja, não é aquela queda difusa que cai fio a mais assim no chão, mas de repente penteou, lavou, passou a mão, caíram tufos. E aí chega ao consultório e nós fazemos um exame específico chamado tricoscopia, que nos permite um diagnóstico mais preciso. Nesse caso, por exemplo, chamamos alopecia areata. É uma alopecia bem definida, que tem um caráter autoimune. Então, nesse caso, o paciente produz anticorpos contra os seus folículos pilosos. Pode estar via acompanhando outras doenças autoimunes, como lúpus, outras doenças de tireoide, ou vir isoladamente. Mas é um quadro bem definido, que tem um tratamento também específico. Entendi, a gente mostrou fotos aí dessas falhas no couro cabeludo, mas nos homens pode aparecer na barba ou, enfim, nos homens e mulheres em outras áreas do corpo também, doutora? Sim, eu tenho inclusive um paciente com alopecia areata universal, que pode começar em placas e depois se tornar difusa, no sentido de couro cabeludo, barba, cílios, sobrancelhas e até pelos corporais. Então, essa alopecia areata pode ser em placas, pode ser na barba, pode ser difusa, que chama alopecia areata total, só couro cabeludo, e universal, ou seja, comprometendo todos os pelos do corpo. E causa, assim, um impacto muito importante na autoestima, gerando, por exemplo, quadros depressivos e aí, assim, seus desdobramentos emocionais. Ainda hoje, aqui no quadro Só Saúde, a gente vai falar sobre causas, sobre diagnóstico, as formas de tratamento e trazer os seus questionamentos que já estão chegando no WhatsApp do Mulher Demais. Vai mandando aí para nós no 991050400. Aproveita que a nossa doutora dermatologista Larissa está aqui para conversar com você. Então vai deixando seu relato, sua dúvida e no próximo bloco a gente retoma aqui. Pode ser, doutora? Pode ser. Combinadíssimo, então.